Se você já sentiu que você estava perdido, ansioso, sem saber o que fazer e não sabia por onde começar, esse vídeo é para você. Mas eu já te aviso que eu não vou te confortar. Eu vou às vezes estar te falando verdades duras, mas que farão você acordar para sua vida e assumir o controle dela. Pode mudar o jeito com que você enxerga a sua própria vida, se caso você permitir. Eu comecei a enxergar a vida como um jogo. Eu simplesmente passei por várias fases na minha vida. E eu, até o dia de hoje, assimilo muitas do passado. E eu comecei a perceber que às vezes a gente passa por fases que a gente acha que não vai conseguir passar. Que é aquela fase do poderoso chefão, que é a última fase do jogo. Só que quem fez esse jogo não foi programadores, não foi nenhuma inteligência artificial. Foi o cara lá de cima. E esse cara fez o jogo mais difícil de compreender e mais curioso, que um jogo que a gente não tem como definir, que é o jogo chamado vida. Esse jogo sim é um dos jogos mais importantes que com certeza você vai jogar querendo ou não. Porque quando você vai para nascer, eu tenho algumas perspectivas de vida, eu acredito que a gente aceita para onde a gente vem, né? E eu acredito que a gente aceitou esse jogo. A gente não sabia tudo o que ia acontecer, mas Deus chegou a gente e falou assim, ó, beleza, tem esse jogo, esse é o seu personagem, isso é mais ou menos o mapa do seu jogo, você aceita jogar? A partir do momento que você está vivo, eu acredito que você disse que sim. E provavelmente quando você estava tendo essa conversa com Deus, quando Ele te falou um jogo, você pensou, meu Deus, mas como isso funciona? E aí Ele te falou, você tem o livre-arbítrio. Porque lá no passado, para os seus primeiros descendentes, Deus deu o livre-arbítrio, que a gente tem a história de Adão e Eva. E você vai criar a sua própria realidade, ele falou para você, você vai ter as suas escolhas, mas tudo que você fizer em volta terá uma consequência. Só que afinal, por que a gente nunca pensou nisso antes? Porque ele tinha aquela condição que você não ia saber. Por isso que eu sempre acredito que quando a gente veio à vida, a gente conversou com Deus e aceitou. Muito da linha espírita fala isso, mas eu tenho outros pensamentos quanto a isso, mas eu acredito que a gente aceita a nossa missão na Terra, né? De todo jogo a gente tem uma missão a cumprir, correto? Eu gosto de fazer essa analogia da vida como um jogo, porque eu acho que fica mais realista e mais palpável para você estar falando da vida. E eu acho que vocês vão ver o quão sentido isso faz. E quando você nasce, esse jogo já vem com regras, como eu falei para vocês. Como a gente já escolhe certos personagens que a gente vai ser, entre aspas, a gente já tem algo pré-moldado. A família que a gente vai entrar, qual é a religião, qual seria as nossas crenças sociais, qual as escolas ou o que a gente vai seguir e afins. E aí, por muitas vezes, a gente, não por mal, eu vou ser bem realista, algumas pessoas que passam por nossas vidas, às vezes até nossa família, nos desacreditam, falam que com aquelas crenças que eles têm, mediante ao jogo deles, eles falam que não sonha isso, você não é capaz, melhor você fazer algo que é mais seguro, não se arrisque, não siga seus sonhos e às vezes você fica travado naquela fase. E isso, como diria os técnicos de TI e os programadores, é apenas uma programação, como eu já falei para vocês em um vídeo anterior, que eu já estava falando algo que remete um pouco a isso, é uma programação neural que chamaria a psicologia. E isso pode ser programado como qualquer jogo, como qualquer coisa na nossa vida, qualquer coisa pode ser reprogramada. Você não escolheu aonde nasceu, entre aspas, porque você esqueceu desse jogo, na minha concepção.
Você não escolheu sua aparência, sua condição social, sua família, mas a partir daí você está no controle. Você pode escolher o que vai fazer. Sei que a galera pode querer me cancelar aqui e falar que eu tenho um pensamento que se a gente quiser, a gente consegue, que tem muita gente que tenta, mas não consegue, que não é bem assim, porque eu vim de uma família que já é mais abastada, então tudo é mais fácil para mim. É uma pena para você que vem com esse discurso. Eu discordo. Quem quiser continuar discutindo, discuta quanto a isso. Mas eu acredito que com esforço e com vontade e seguindo os planos de Deus, sim, você consegue tudo o que você quiser almejar. Então você pode mudar a forma com que você pensa, como você sente, como você reage, ou você vai ainda continuar falando que você é uma vítima da sociedade, uma vítima do sistema, uma vítima da sua família. Para de se vitimizar. Deus te colocou nesse jogo, você aceitou. Você está no controle da sua vida. Eu sei que por muitas vezes eu me vitimizei, eu fiquei parada, eu tinha aquela programação neural de que os meus familiares me falavam, mas eu mudei. Não estou perfeita, confesso, porque ninguém é perfeito, mas já evolui muito. E estou num processo de reprogramação da minha mente e reprogramação da minha vida, assumindo as minhas rédeas e sendo adulta, parando de dar o controle da minha vida para terceiros, para relacionamentos, para familiares controlarem a minha vida. Eu tenho o poder, pois eu aceitei o jogo, eu sou o jogador, eu sou a protagonista. Isso assusta, né? Assusta bastante. E eu sei, porque eu preferi largar o que eu fazia, que era o que era preditado para mim em relação ao meu trabalho, largar às vezes sonhos que eu achava que eram meus, porque eu continuava por facilidade, por não querer briga, às vezes até por não ter minha identidade própria. Eu sempre espelhava-se na minha família. E eu sei, dá medo, né? Porque vem muitas responsabilidades. Para mim, os primeiros meses não foram muito difíceis, porque eu estava vivendo uma vida maravilhosa, os meus sonhos, sair da casa dos meus pais. A partir do momento que eu comecei a ter que pagar aluguel, pagar luz, para eu ter uma empresa, principalmente no Brasil, e pensar em pagar impostos e assumir essas responsabilidades, porque isso traz responsabilidades, mas você está no controle da sua vida. Eu comecei a ver que o buraco é mais embaixo, mas é tão prazeroso você com você mesma, saber que é você que define a sua história. E como eu já falei para vocês, eu já tive muitas fases, eu passei por muitas coisas na minha vida que poucas pessoas sabem, e também cada um tem seus problemas, cada um tem a cruz que tem que carregar, porque nem todo jogo e nem todo personagem em vários jogos tem a mesma missão. Então, eu acho que, como eu estava falando, a vida são feitas de fases. A cada fase que a gente tem exige um personagem atualizado, uma nova versão. Você está insatisfeito? Eu não estou completamente satisfeita comigo nessa fase atualmente. Deve ser porque tanto eu quanto você temos que atualizar o software, atualizar este personagem, ver o que ele passou e o que ele quer se tornar e ver o que é preciso para vencer essa fase. Não sei se desenvolver novas habilidades, parar de culpar o cenário e a sua vida por ter problemas, isso é um problema muito sério da sociedade hoje em dia. Falar que você não tem resultados e culpar o resto porque você não faz. Eu já passei por isso, eu já fiz isso,
mas eu percebi que eu estava culpando o cenário, mas não só para justificar o que eu não fazia, mas porque eu tinha medo de tomar a decisão para passar para a fase seguinte. E foi uma das melhores decisões da minha vida. Então, quebre as suas crenças limitantes e veja o que você tem para evoluir, para você passar melhor essa nova fase. E vem a frase: o que eu posso fazer hoje com o que eu tenho agora? Não sei se você está insatisfeita com o seu relacionamento, às vezes você tentar tratar de outra forma. Se você está insatisfeito com a sua família, você se posicionar de forma diferente. Se você está insatisfeito com o seu corpo, talvez você tomar uma medida. Às vezes não precisa ser algo absurdo ou que tenha gastos, mas que você vai tomar 3 litros de água por dia. Talvez, se você está insatisfeita com a sua vida financeira, você tomar um passo de encarar a sua verdade, abrir uma planilha e colocar os seus gastos e ver a verdade. E agora vem uma reflexão. Tudo que você tem hoje com você foi criado por alguém. E antes de ser criado, eu digo, um celular, um relógio, um microfone, até um tratamento de cabelo. E antes dele ser criado, ele foi idealizado, ele foi pensado, ele foi vislumbrado como se aquilo fosse real. A mesma coisa aplica-se para a sua vida. Você tem que pensar que o que você quer e mentalizar como se aquilo fosse real. Não estou falando para você entrar numa dívida porque você quer um carro X e você vai comprar por visualização. Galera, eu acredito muito nisso. Eu, no início do ano, fiz um vision board. Quem não sabe o que é isso, é, entre aspas, um mapa mental dos sonhos, aonde eu coloquei vontades minhas, às vezes até irrealistas. Não sei se vou conseguir fazer todas, eu não sei, porque quem está sobre a direção também é Deus. E aí eu coloquei várias coisas no meu vision board e eu comecei a ver 3 metas cumpridas, que era um apartamento. Isso eu sabia que isso já ia se concretizar. Mas uma viagem, e aí exatamente o lugar da foto, não, pode ser que não seja o mesmo lugar, mas muito semelhante, e uma asa de um avião com um pôr do sol. E tipo assim, geralmente a gente viaja ou de noite ou muito cedo, acaba não tendo essas experiências aí, e foi muito parecido com as fotos. E ainda eu tenho várias outras fotos, posso até deixar aqui ao lado para vocês como é meu vision board. E tem várias coisas para ainda realizar, não sei se acontecerão, mas eu estou tentando visualizar. Todos os dias quando eu vou trabalhar, eu ligo meu computador e eu bato os olhos. E isso é você visualizar o seu futuro. Se hoje em dia o mundo externo é um espelho para você, então mude a externa para que tudo mude dentro. Porque um dia isso pode ser só um sonho. Mas como eu falei para vocês, como já aconteceu comigo mesma, logo pode se concretizar. Hoje eu moro num dos apartamentos que para mim são uma área muito privilegiada na minha cidade, que quando eu era universitária, eu nunca me esqueço quando inaugurou, foi um prédio que tinha luzes, a gente sempre falava, e eu e meu namorado éramos amigos na época da faculdade, e eu falei para ele assim, nossa cara, eu queria morar lá, e ele também falou, eu queria morar lá. Quem diria, anos depois, os dois que eram amigos, estão ambos morando junto, namorando no prédio que ambos sonhavam em morar. Então comece visualizando e não só sonhar, você ter atitudes com que o seu sonho torne-se realidade. Não basta sonhar, é fácil você falar, mas você tem que ter atitudes que condizem com os seus sonhos, senão de nada vai adiantar isso. Então, se você quer mudar de vida, você tem que investir em você, pois é você que está no controle, é você que tem que mudar aquele personagem. Eu não estou falando de coisa cara, não estou falando de dinheiro, eu estou falando de autoconhecimento, eu estou falando de tempo com você, eu estou falando de você procurar quais são os seus sonhos de verdade, no seu íntimo. Poupar a sua energia e ver o que a sua energia vai ser aplicada para outras coisas. Então, galera, leia livros.
Questione-se crenças. Por que eu penso isso? Por que isso disso? Às vezes até uma série vai te trazer conhecimento. Não tô falando para você virar aquele Caxias que não sai mais de casa, só lê para ser o inteligente de tudo. Eu tô falando para você viver, mas viver pensando em investir em você. Pois você é seu bem maior, é você que está no controle e a sua vida só vai depender de você. Os seus sonhos só vai depender de você. Eu acho que é muito diferente, mesmo que meu pai me desse tudo, me desse o meu carro, me desse não sei o quê. Mas, cara, quando eu compro as coisas com o meu próprio dinheiro e eu faço por mim, tem muito mais gosto. É muito mais que pelo dinheiro, é pelo esforço, é pelo aprimoramento e é por quem eu me tornei. Se você está até aqui no fim do vídeo, eu te dou meus parabéns a você. Significa que você quer mudar algo em você. E não espere que a vida te dê um sinal, pois esse vídeo pode ser que já seja o sinal. E algo que está no seu subconsciente já é o sinal, que te ativou, que fez com que você entrasse nesse vídeo, que você assistisse isso e que fizesse você acordar. Então, meu filho, minha filha, acorda, pelo amor de Deus. Você não é mais um figurante da sua vida e desse próprio jogo que Deus criou. Você é quem domina as rédeas, você é o personagem principal, você é o jogador principal, você é o criador da sua história e das suas escolhas. Só você. Me conta, o que você vai fazer depois que assistir esse vídeo? Você vai fazer algo? Ou só vai assistir esse vídeo e deixar para depois? É isso, a minha reflexão de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho das notificações.